Começa agora mais um conteúdo exclusivo do Brasilcast, com opinião e informação. Se você se sentir ofendido com alguma opinião, lide com isso. Se você discordar de alguma informação, brigue com a fonte. E pode ter certeza, todas elas serão divulgadas aqui. Então, sem mais delongas, recebam o nosso time: Eduardo Leitão, Pedro Lima e Rubens Camargo. E claro, compartilhe esse conteúdo. Estamos aqui com o programa mais exótico da rede social brasileira, Brasilcast, com Rubens Camargo e Edu Leitão, das suas respectivas cidades, São Paulo e a nossa querida Hungria. Falem, vítimas da sociedade. Beleza, Pedrão, Rubão, espero que estejam bem. Mais um episódio do Brasilcast, nosso terceiro episódio aqui, com o nosso âncora Pedro Lima, que vai trazer as atualizações mais quentes do Brasil. Bora lá, hoje o Pedrão preparou uma pauta espetacular. Não são mais delongas, bora Pedrão, bora lá. Bora. Vamos nesse parquinho aí. Bom, não podemos começar de outra forma, né? Além do que a população brasileira espera, né? O assunto do momento é as reportagens da Folha de São Paulo, que tratam de uma atuação bem própria de auxiliares de alguns ministros, fora do comum, né? Eu queria saber o que vocês têm a dizer, dentro do que se pode dizer, sobre essa temática tão esdrúxula, né? Agora, o que fica para nós é o seguinte: a lei está sendo seguida a contento? Rubens, começa com você. Ô Pedrão, só para dar um contexto, a Folha, na pessoa do Sr. Greenwald, ou Verdevaldo, né? Aquela famosa figura que tanto causou aqui no Brasil, que ocorre em alguns áudios, ele diz que tem 6 gigas de matéria, algumas inéditas ainda, de Alexandre de Moraes junto com o TSE. Foi divulgado nos últimos dias aí, e o que me chamou a atenção a respeito disso tudo, que hoje, especificamente hoje, eu estava acompanhando que alguns ministros da Suprema Corte começaram a se manifestar, né? E eu acho que o apoio desses ministros deve elevar a Corte a um outro patamar, sei que vocês me entendem, porque o caso já começa a ser noticiado na imprensa mundial. Inclusive, eu creio que o Edu vai falar isso daqui a pouco. Não é notícia nacional, mas é notícia mundial. Até porque, vamos ser sinceros, o Bin, ele é muito respeitado internacionalmente. Até me surpreendi quando comecei a dar uma pesquisada. Cara, ele tem respeito, cara. E tem outro detalhe: o Musk, ele não vai, por mais que ele tenha uma vertente duvidosa, o Musk não é burro. Ele não vai entrar em uma briga para perder, né? E com a defesa precipitada que alguns ministros fizeram para o Alexandre de Moraes, eles esquecem de um detalhe: tem muita coisa que ainda vai ser divulgada. São 6 gigas. Tem muita coisa que ainda está por vir. E os ministros já tomarem partido a favor do Alexandre, sem ter conhecimento, nem ter ideia do que pode ser que ainda venha, eu acho que eleva a Corte num patamar, olha, perigosíssimo. Alguns ministros aí, vou fazer a ressalva, como Cássio Nunes, André Mendonça e o Fux, eles até agora permanecem em silêncio, não falaram nada a respeito deste vazamento, desses áudios escandalosos do Alexandre de Moraes aí. E o resto da Corte já saiu todos em defesa de Moraes. Acho que é um tanto quanto perigoso, porque eles não têm noção do que ainda pode vir aí, cara.
Vale destacar, Rubens, que o Glenn, ele é amigo, por exemplo, do personagem muito querido pela direita americana, Tucker Carlson, né? Sim, sim. Então não é um cara que ele é de posições mais à esquerda, mas não é um cara trumpista ou bolsonarista. É um cara que a gente vê, quando os dois lados batem, a gente vê que a verdade é o jornalismo, né? A essência dele, a busca pelo jornalismo. Ele é o cara do muro. O cara do muro, né? Está no muro. Assim, o apreço dele é pelo jornalismo. Fato. Por mais que tenha as convicções pessoais dele, então não se pode dizer que ele é um cara tendencioso. Então, é o fato que chama realmente atenção. Porque poderia dizer, por exemplo, determinado jornalista tem um lado. Pode ter um lado pessoal, mas em relação à sua conduta jornalística, ele, por exemplo, acabou com um dos jornalistas do caso Snowden, por exemplo. Sim. Então, não dá pra você falar que ele tem uma tendência ideológica na atuação como jornalista. Pedrão, eu acho que quem pode falar isso com uma certa propriedade não é Edu, que tá fora do país e deve ter uma noção maior do que representa o Green aí. Tem relevância o que ele fala ainda, cara? Bom, vamos colocar assim. Primeiro, Pedrão, com todo respeito, eu sou obrigado a discordar da tua colocação em diversos aspectos, mas eu vou explicar cada ponto aqui. Não estou desqualificando a tua opinião, apenas discordo com os pontos colocados. Em relação ao Glenn Greenwald, o nosso Verdeval, ele não é amigo do Tucker Carlson, ele é um jornalista que tem uma certa credibilidade jornalística, nós podemos colocar deste modo, mas tem um viés muito claro, é considerado em inúmeras vertentes como traidor da pátria, e eu concordo com esta vertente extremamente. Ele esteve, de fato, como o Pedrão mencionou, envolvido diretamente no caso Snowden, mas fazendo a defesa de Snowden, que é um traidor. Para dar um contexto aqui, para quem não está familiarizado com o caso, o Snowden, ele trabalhava para o serviço secreto norte-americano, ele roubou informações secretas do governo do próprio país e divulgou para a imprensa internacional. Está refugiado na mãe Rússia até o dia de hoje. Caso ele saia de lá, será preso imediatamente pela CIA, deportado para os Estados Unidos, onde pegará no mínimo ali uma prisão perpétua, quiçá algo mais. E essa é a pessoa que o Verdevaldo defende. Há quem diga, mas o Verdevaldo apenas divulgou as notícias do Snowden. Ele não deveria ter feito isso enquanto um patriota norte-americano, porque ele divulgou notícias que, mais uma vez, aqui eram segredos de Estado. E antes da continuidade aqui, porque eu vou enumerar diversos pontos, eu queria perguntar, Rubão, por exemplo, me diga, você divulgaria segredos de Estado do seu próprio país que podem prejudicar a sua nação? Jamais. Crime lesa pátria. Exatamente, de forma precisa você colocou o crime ao qual Snowden está sendo acusado e é culpado, assumidamente culpado. E fez filme, inclusive, com Joseph Hewitt, grande ator, mas que fez o papel de Snowden num filme que conta como se ele fosse um herói. Não é, é um traidor e há de ter a punição merecida. Voltando aqui ao Verdevaldo, Verdevaldo apoia tudo isso. Verdevaldo divulgou, Verdevaldo entrevistou, Verdevaldo coloca Snowden como uma vítima da sociedade. Discordo radicalmente. Na questão Tucker Carlson. Tucker Carlson trabalhava para a Fox News, foi demitido pela Fox News por conta dos comunistas que lá estão. Enquanto na Fox News ele era obrigado a receber o Verdevaldo no seu programa diário, que era o programa de maior audiência da televisão norte-americana. Programa de notícias de maior audiência. E hoje no Twitter tem mais audiência até do que tinha antes. Ele era obrigado a receber essa pessoa, não quer dizer que eles sejam próximos ou que concordem. O Verdevaldo, no Brasil, ele se coloca completamente à esquerda, tendo em vista o fato de ser viúvo do David Miranda, que assumiu o cargo de John Williams. John Williams, a criatura? Nem sei como se fala sobre o nome daquele diabo. Me corrijam aqui, por favor. Enfim, assumiu o cargo do Big Brother. Isso mesmo. Isso, então. Assumiu o cargo do Big Brother
E partiu dessa para melhor. Minhas condolências. E o Verevaldo, o marido dessa pessoa, ultra-esquerda, e Verevaldo na mesma vertente. Tivemos aquele lamentável incidente com Augusto Nunes, onde ele ousou, em nosso país, atacar um jornalista brasileiro daquela forma. Só aquilo ali já deveria ser um crime que o levasse à expulsão do Brasil, na minha visão aqui. Chamem ele de radical se assim considerarem. Então é uma figura muito controversa, mas suficiente aqui, chegando no ponto principal e deixando o Verevaldo de lado. Eu acho importante a gente entender o que de fato se passa. As acusações contra Alexandre de Moraes. Existem juristas, pasmem, que defendem a postura do ministro. Porque dizem que ele está supostamente sendo acusado de coisas que não cometeu, que são direcionar investigações contra bolsonaristas durante a eleição, utilizando o aparelhamento do seu próprio gabinete. O que não é uma suposição, é um fato. Isso está provado. Através do Verevaldo ou não, isso é um fato. O viés ideológico de Alexandre de Moraes não é novidade para ninguém. Nem o próprio faz segredo disso. Então, por que seria novidade? Por que juristas defenderiam a postura do ministro? Somente um jurista que desconhece a Constituição Federal, que, embora eu não concorde com a mesma, é a única que temos, ressalva esse tipo de abuso. Um abuso desse tipo, por muito menos o Moro foi acusado de suspeição. Um abuso desse tipo vindo de qualquer magistrado, seja de primeira instância e principalmente do STF, levaria ao afastamento do mesmo para uma investigação. E no caso dele, um impeachment sumário. Mas eu não acredito que nada disso vá acontecer no percurso do que virá ou não, porque, como a gente sabe, no Brasil, o que é notícia hoje e amanhã já não se fala mais a respeito. É um bom ponto, né? Quando a gente fala das competências constitucionais. Ou assim, qualquer servidor público tem que cumprir as suas obrigações legais. E tem os princípios. Os princípios básicos da administração pública. Pode até me corrigir, vamos dizer, legalidade, moralidade, publicidade, legalidade e eficiência, não é isso? São princípios constitucionais, meu irmão. Exatamente. 37, não me engano. Exatamente, 37 do ACS. Ô, Pedrão, eu tava até comentando, cara, a justiça do nosso Brasil, ultimamente, quando fala de justiça, entenda-se Alexandre de Moraes, porque hoje, quando você fala de justiça, não tem como você não ligar a pessoa do Alexandre de Moraes, que é hoje a pessoa que representa o STF, cara. Você fala de STF, qual é a primeira pessoa que você lembra? Do Alexandre de Moraes. Lembra aquele episódio do Chaves, até comentei com o Edu, onde ele tá vendendo churros, ele vende pra ele mesmo. Ele vende, ele cobra, ele vai pro outro lado, ele compra de novo. Com a mesma moeda, ele compra 6, 7 churros e tá tudo certo. Então, é a analogia perfeita da justiça no Brasil. Uma pessoa engloba tudo e utiliza todos os recursos que deveriam, ser preservados em suas esferas, mas está a cargo de um único ser que demanda de todos os poderes. Realmente, de fato, a gente precisa e aqui deixando claro que nós não temos nada pessoal contra ninguém. Nós queremos apenas que Eu tenho, Pedro. Eu tenho também. Eu tenho, Rubens Camargo. Eduardo Leitão tem muita coisa pessoal contra muita gente. Sim, mas o canal, enquanto instituição, a gente pode ter nossas convicções, né? Não é Sim. objeto, não. Questão. Aqui, nós estamos analisando o fato. Bom, nós temos aqui nossas premissas pessoais, mas o fato é maior do que as nossas convicções. E como vocês muito bem colocam, realmente não há dúvidas que há direcionamento normativo para Sim. fazer da justiça uma injustiça, né?
Mas, ainda na esteira desse assunto, estão sendo convocadas aí manifestações para... Alguns falam dia 7 em Belo Horizonte e dia 28 deste mês em São Paulo. E a entrega do pedido seria chamado de impeachment dia 9 do 7. O que vocês acham sobre? Pergunta pessoal. Por favor, Edu, vai lá. Eu acho que pessoas que nos ouvem, fiquem em casa, não percam seu tempo, não sejam presos sem necessidade. Isso é um jogo de cartas marcadas. Nós não temos nenhuma proteção legal para fazer isso. A manifestação é uma manifestação de caráter legal. Sim, teoricamente, mas nós sabemos como o sistema está aparelhado. Há alguns anos atrás nós vimos o então presidente Bolsonaro dizendo que naquele 7 de setembro seria o dia D. Foi o dia de nada. Nem quando tínhamos supostamente o apoio daquela pessoa, nada aconteceu. Temos um ditador no Brasil, sabemos muito bem o nome dele, não preciso repetir aqui, mas gosto também de trazer fontes para que estejamos aqui seguros. Não é, esses caras estão inventando isso. Não, eu trago fontes. O jornal Brasil de Fato pode ser encontrado brasildefato.com.br, confiram. O advogado Fernando Neisser, professor de Direito Eleitoral, publicou um artigo nesta quarta-feira, dia 14, ontem, no qual defende a conduta de Moraes após a publicação da reportagem. Segundo Fernando Neisser, não há formalidade prevista para o exercício do poder de polícia que dispõe o juiz ou ministro eleitoral. Fantástico isso, vindo de um professor de Direito. Não para por aí, quero citar aqui outro nome, porque a gente, inclusive aqui, conta o nome do santo. Tânia Oliveira, da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Também não vê irregularidade na conduta de Moraes. A Lei 9.504, estou aqui abrindo aspas para a fala dela, de 1997, que é a lei eleitoral, prevê que o juiz eleitoral tem poder de polícia, disse Tânia. E o comportamento de informação dos crimes eleitorais não tem qualquer ilegalidade. Até porque crime eleitoral pode potencialmente também ser um crime comum. Ou seja, segundo Tânia Oliveira, da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia Venezuelana, deve ser, porque não é democracia de fato, que ela representa, a pessoa de Alexandre de Moraes, naquele momento, possuía plenos poderes para fazer o que quisesse, poderes quais nem mesmo o AI-5 outorgava. Mas segundo Tânia Oliveira e Fernando Neisser, pessoas que deveriam entender do direito, juristas de fato, não houve absolutamente nada de errado. E para finalizar aqui, políticos se pronunciaram, políticos de grande peso, pessoas acima de qualquer suspeita, como, por exemplo, a amante Gleisi Hoffmann. Como presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes atuou para coibir crimes eleitorais e garantir a lisura do pleito, segundo Gleisi Hoffmann. E temos aqui, é claro, na sequência, ninguém mais, ninguém menos que o Lindinho, o amante da amante. Os ataques a Alexandre de Moraes surgem no momento em que Bolsonaro terá que enfrentar a justiça. E temos outros comentários, como de José Dirceu, como de toda a caterva do PT, de Joyce Hasselmann, que eu não vou me dar o trabalho de ler todos aqui, porque senão passaríamos o restante do tempo que temos, mas eu quero apenas trazer à tona, em resposta principalmente à colocação do Pedrão, manifestações. Para quê, pessoal? Para que tenhamos mais pessoas presas injustamente? Vale a pena? Eu acho que a manifestação que deve ser feita através do voto. Uma vez que nós não temos um voto auditável no Brasil, eu sei que também fica complicado, mas infelizmente é a nossa situação no momento. Rubão? Edu, eu concordo. O que você disse, cara? Nós vivemos uma Venezuela maquiada. O que acontece na Venezuela é algo descarado, algo descoberto, algo puro. No Brasil, nós vivemos em uma Venezuela maquiada para enganar aqueles que ainda acham, têm a ilusão que nós estamos vivendo em uma democracia. Não estão. Nós estamos vivendo
numa espécie de Venezuela maquiada, mas uma hora essa maquiagem vai cair. É questão de tempo que vem acontecendo. Um ministro da mais alta corte do judiciário do nosso país, ferindo ritos constitucionais ao seu bel prazer para perseguir determinado político ou classe política. E na contramão vem as suas partes, outros ministros que defendem essa conduta e jornalistas que defendem esse ministro, pessoas públicas que venham a público dizer que está correto. Quando a gente vê tudo isso acontecendo, a gente pensa, vou fazer o que na rua, cara? Ser marcado? Ser mais um Clezão? Deus o tenha, que pagou com a vida por tentar exercer uma democracia. Então, cara, eu concordo contigo. E o brasileiro também é muito passivo, cara. Se o brasileiro fosse realmente sanguíneo e entendesse o que estava acontecendo, se tiver de fazer alguma coisa, estava fazendo agora, é já. Dia 28, dia 30, dia 7, dia 6, se der tempo, se der, eu vou, sempre vai chover. O brasileiro não tem a consciência do que é ainda viver em uma ditadura. Tá tudo muito maquiado, mas uma hora vai cair. Uma hora vai acontecer isso. E certamente será tarde demais. E agora, cara, estamos num beco sem saída. Porque se o Alexandre de Moraes cair, quem indica outro é o Lula. Aí, esperar o que de bom disso daí, meu irmão? Se for pautar o impeachment do Alexandre de Moraes, cai no colo de quem? Do Pacheco. Não tem onde correr. Literalmente é isso. Falando do Pacheco, né? Falando do Pacheco, Edu, só um assim, que é a figura política mais covarde. Não. Uma covarde muito pouco. Mais infratora em relação às suas competências constitucionais. É um provocador. Porque isso aí eu posso falar porque o presidente do Congresso, ele tá ali para zelar pelos interesses das casas, zelar pela vontade da maioria, pelo menos pautar os temas lá em governamentar. E em relação a não só esse tema específico, todos os temas são importantes para o restabelecimento de competências constitucionais brasileiras. O Pacheco, ele nos envergonha. Eu, como mineiro, peço desculpas ao Brasil porque é muito fácil a gente falar do Alexandre, mas nós temos que falar principalmente do causador da instabilidade institucional, que é o Rodrigo Pacheco. Porque se ele quiser, ele é capaz de resolver. Eu não tenho dúvida. Basta a gente ler a Constituição Federal, onde... Eu concordo contigo. Aí, se ele quiser, é aí que tá o erro. Se ele quiser resolver, ele pode. Não. Ele tem o dever de resolver. É obrigação constitucional e é prerrogativa do cargo dele resolver isso. Mas não há, infelizmente, não há nenhuma obrigatoriedade normativa que faça o presidente do Congresso ou da Câmara, né, em algumas matérias, ou do próprio Senado, colocar em pauta alguns temas. Eles apenas sentam aquilo ali e acabam com o problema. Mas em relação ao Pacheco, é o seguinte: um recado como mineiro que votou nele para tirar de uma série, posso falar no sério para vocês e para toda a audiência. O que é dele está guardado em 2026. Podem ter certeza, anotar a data de hoje e podem cobrar por lá fora.
Sei não, Pedrão. Ele... certeza que... Sei não, porque ele tá fazendo tanto favor pra galera do judiciário que em alguma hora vão retribuir isso. Não, ele, lembrando que, vale destacar, o Rodrigo Pacheco, ele tinha e tem ainda escritório de advocacia, onde ele não atua mais, mas ele recebia até algum tempo atrás percentuais dos ganhos, né, de causas que estavam na Suprema Corte. E posso dizer, ele será o candidato do sistema, mas vai ter que fazer em condições normais, ele não ganha. Isso eu posso afiançar a vocês. Em condições normais, o jogo acontecendo, não há a mínima chance de ele ganhar. Se quiser, eu falo quem será o próximo. Tem tudo para ser o próximo governador de Minas Gerais. Nicolas Ferreira tem tudo para ser o próximo governador de Minas. Deus livre deste mal. Qual deles? Desculpa, Pedro. Apenas pensei alto demais aqui. Em relação Em relação ao Nicolau, eu acho que ele tem que comer muito arroz com feijão ainda para almejar um cargo de governador de estado. Não, pode ser, mas tudo bem, mas sejamos pragmáticos. E ele tem conversão eleitoral. E outra, nós não podemos deixar a Minas Gerais ter a menor chance de voltar para lá, no adversário. Então, eu não. O Lúcio ganhou em Minas, cara. Os mineiros gostam do PT. Não. O que eu posso dizer é o seguinte: realmente Minas é um lugar muito heterogêneo, mas o Lula não teve essa. Com a bola rolando, não teve esse espaço todo aí, não, entendeu? Foi algumas situações aí que a gente não pode comentar, ajudaram para ter esse resultado aí. Então, assim, tem algumas situações, alguns espaços em Minas, algumas regiões que realmente tem ali o Jequitinhonha, que é mais à esquerda, que é inclusive um dos vezes de desenvolvimento humano piores nacionalmente. Agora, hoje você tem a direita crescente, muito forte em várias regiões de Minas. Então, assim, eu te falo que se eu pudesse arriscar em condições normais, leiam, entendam como quiser, o Nicolas não perde. E diante do eu até gostaria de outro nome, acho que por exemplo, Vitório Medioli, que é um cara que é prefeito de um dos lados mais importantes aqui na grande BH, que é Betim, um cara aliado ali com a direita. Eu gostaria dele, mas qualquer coisa que nos dê estabilidade em relação a um dos principais estados-chave da federação já nos dá esse alento, né? Porque a direita, ela, como a gente sabe, não tem os quadros ideais. Então nós temos que lutar com o que temos. O Nicolas hoje, se o Pacheco, a cada dia que ele não fizer o que ele deve fazer, e lembrando que aqui em Minas Gerais já se sabe que ele é o candidato do governo atual, do governante atual, não há dúvidas que o Nicolas, em condições normais, ganhará até com certa facilidade. Bom, antes de falar do Pacheco, eu queria mostrar aqui uma fala do excelentíssimo senhor ministro Xandão, que está na BBC News Brasil, cito aqui a fonte mais uma vez, cotando a fala dele. Então, abre aspas: seria esquizofrênico como presidente do TSE me auto-oficiar. Como presidente tenho poder de polícia e posso,
pela lei, determinar a feitura dos relatórios, afirmou Moraes, acrescentando que todas as solicitações foram documentadas e que os alvos dos relatórios já eram investigados. Abre aspas, nenhuma das matérias preocupa meu gabinete. Fecha aspas. Um ponto aí, Edu. Interessante é o seguinte. Se a vossa eminente excelência alega, né, que não foi ele, foi alguém em nome dele, né? Isso aí. E ele disse que não foi ele. Nós temos que respeitar. Não foi essa a afirmação, Pedrão. Acho que você entendeu de forma equivocada. Ele quer dizer que tanto ele quanto o gabinete dele agiram de forma legítima, dado o poder que ele de fato tem de acordo com a própria cabeça dele. Não, calma. Calma lá. Ele quis dizer isso. Mas é o seguinte, ele na análise ele fala, ele começa dizendo que não foi ele. Não, ao contrário. Ao contrário. Tenha sido ele, tenha sido o gabinete em nome dele, isso é irrelevante. Porque o poder devido lá estava, concentrado. Esse é o ponto principal da questão. Ele se considera acima do bem e do mal, acima da lei, acima da Constituição, do Código Civil, do Código Penal, de Deus. Esse é o ponto principal da questão aqui. Antes de a gente ter essa visão, porque o artigo 37 ele versa que o princípio da publicidade, Pedrão, artigo 37, eu creio que você está se referindo à Constituição? Meu senhor. Mas desde quando Alexandre de Moraes se preocupa com a Constituição brasileira? Não. Como qualquer servidor não é uma fulanização, mas apenas qualquer servidor deveria observar essas características. Qualquer ato público é caracterizado como tem que ser feito pela característica de publicidade. Não basta ter grupos, não você pode ter grupos informais, né? Porque grupos informais para validar ou mandar fazer um documento público que não tem ofício, que não tem data, entende? Então, isso aí fere a legalidade. Isso, para que não haja fulanização, todos os servidores públicos deveriam saber. Até porque é o seguinte, segundo consta, o eminente Ernesto, ele é um jurista, tem inclusive livros publicados de direito constitucional. Então eu acredito que esse artigo da Constituição deveria estar entre o corpo dos seus estudos. Eu não tenho aqui interesse nenhum em fazer ataques, mas apenas em constatar fatos. O artigo 37 da Constituição, eu imagino que deveria ser um objeto de uma minuciosa, criteriosa análise por parte de todo e qualquer servidor público, incluindo este cidadão. Então ele que diz mediaticamente que não houve essa manifestação, seja ele próprio ou seus representados, vamos aguardar aí um desenrolar dos fatos para que talvez possível e futura edição dos seus futuros livros haja naturalização não só dos fatos que decorrem a nossa análise aqui, mas também do que diz o famigerado artigo 37. Porque se o indivíduo, seja qualquer que for, rasga um artigo expresso da direção pública, nós já estamos na barbárie. E eu quero crer que a próxima edição de livros de direito constitucional, não só dele, mas dos eminentes pares da corte ou de qualquer tribunal ou qualquer expoente do direito,
possa dirimir essa questão, para que toda a sociedade tenha condições de tomar ciência do que diz o artigo 37, ou pelo menos dizer do que dirá no futuro. Porque nós não podemos ficar aqui, o cara pode fazer o que quiser. Não é assim que um país deve funcionar. Eu imagino, eu não sou do direito, mas imagino que a administração pública deve ser observada segundo tais princípios normatizados no artigo 37. Na questão do que tange o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e seguindo aqui a matéria do Poder 360, pode ser encontrada pelos nossos ouvintes também, as chances de que Rodrigo Pacheco venha a acatar os pedidos de impeachment é nula, completamente. Ele não tem interesse algum em acatar esse pedido de impeachment, que já está... Assinaturas estão sendo colhidas, segundo diz o Poder 360, pelos parlamentares bolsonaristas. Eu discordo da expressão, mas é como eles a colocam. E, de fato, concordo que o Rodrigo Pacheco não tem interesse nenhum em entrar em conflito com o Alexandre de Moraes por razões muito óbvias e também porque a situação dele no presente momento é muito cômoda. Ele é o presidente do Senado, ele não precisa fazer nada mais para exercer tal cargo e por que motivo ele entraria em um rito de impeachment que consome tempo, coisa que eles preferem gastar de outra forma, e também o comprometeria politicamente. Então eu concordo com o Poder 360 nesse aspecto, de que não há a menor possibilidade de que um impeachment seja acatado por Rodrigo Pacheco, embora, concordo com você, Pedrão, se vivêssemos em um país sério, seguindo a letra da lei, o mesmo seria feito. E o então ministro já estaria afastado do cargo por suspeição, coisa que tampouco acontecerá. Ô Edu, se a gente fosse levar o pé da letra à Constituição, vamos lá, o Barroso não era mais ministro, o Gilmar Mendes não seria mais ministro, o Alexandre de Moraes não seria mais ministro, quem mais, cara? Deixa eu lembrar, acho que esses três que cometeram alguns crimes que ferem categoricamente. A Carmen Lúcia que feriu o artigo 220 da Constituição. Também, Por isso, o diário não teria direitos políticos e por aí. A chance do Pacheco pautar esse impeachment é a mesma chance que eu tenho de sair com a Alessandra Negrini. É nada, é zero. Sem condição. Não sei como. 56 anos, Rubão, acho que tu consegue, cara. Tem como não, pai. Espera mais uns 4 anos ali, sexagenária, tu chega lá. Hoje não tem como. É a mesma chance, cara. O Pacheco, coitado do Pacheco. Coitado não, né? Coitado de nós brasileiros. Coitado dos mineiros que acreditaram num crápula como o Pacheco. Coitado dos mineiros que ficaram ali entre Dilma e Pacheco. Meu pai amado. Você quer morrer do quê? Você quer morrer enforcado ou com um tiro? O que você quer? Entendeu? Olha que situação, cara. É complicado. Não vai acontecer nada. Eu entendo o Pedrão tá falando da forma legalista, da forma jurídica da lei. Perfeito, Pedro. Como eu disse no nosso primeiro episódio aqui do nosso podcast, cara, a Constituição não é o que tá escrito. É quem a lê que faz a Constituição. Então, meu irmão, pode estar escrito lá as mais belas palavras, o ordenamento mais lindo do mundo. Quem vai fazer ela valer é quem lê. E quem lê é justamente quem está no olho do furacão. Então, mas trago aqui, pessoal, a coisa sempre pode piorar, não pode? E agora tem a proposta de anular o processo das fake news. Assim sendo, isso nunca existiu, de modo que o que Xandão fez com seu gabinete não teve validade alguma, porque não existe processo. Tá, mas vamos desprocessar as fake news, assim como descondenou-se um presidiário. Entendeu a malandragem? Mas não deveria haver fake news, desculpa, o Rubens, é o seguinte, porque o Rubens fez direito e pode me socorrer se caso eu cometer um equívoco. Mas segundo semestre de direito, não há crime sem lei anterior que o defina. Então, não há... Segundo o Código Penal.
Por isso, o processo nunca existiu, porque não tem nada que o defina. Ou seja, o que foi feito durante o curso desse processo também não se aplica. Essa é a malandragem, pessoal. Vozes da cabeça de Xandão. É isso que aconteceu. Exato. Agora vai deixar de existir algo que não existia. Exatamente. Vocês vejam, por exemplo, Lula não é criminoso, segundo William Bonner, ele é inocente, porque ele nunca foi condenado, apesar de ter sido condenado. Ele foi descondenado. Então agora nós vamos desprocessar as fake news, porque nunca existiu. Ou seja, todo o absurdo cometido por Xandão e seu gabinete não tem validade jurídica, porque o processo em si nunca existiu na essência. Só que aí tem os reflexos desse absurdo, porque teve gente que morreu, teve gente que ficou preso injustamente, teve gente que teve passaporte cancelado, contas congeladas, dinheiro, que foi raptado de suas contas. Beleza, vai se anular o processo, mas e as consequências desse processo ficam? Detalhes tão pequenos para nós todos. Então, o próprio Felipe Martins, o cara ficou 6 meses dele na beira, hein? Rodrigo Constantino tá até hoje sem o dinheiro dele, mais de $200 mil. Que está tetraplégico. Exato. Inclusive, vocês viram a de hoje, da filha do Eustáquio? A Polícia Federal foi na casa do Eustáquio, ontem, pegou o celular de uma adolescente de 16 anos e disse: se ela ousar entrar nas redes sociais, a mãe vai presa. Ordem de Xande. Mas a mãe não pode ser presa pela lei. A mãe é índia. Meu irmão, quem tá mandando... Entendeu? Não, mas Entendeu? mas aí não. O erro dela é que ela não tem casa numa aldeia, né? Então aí... Não, mas isso não quer dizer nada, é etnia. O que acontece é o seguinte, o que eu quero dizer, mostrar pra vocês, é que a lei... A aldeia, quem pode entrar é só a Polícia Federal. Calma, Pedrão, calma. O que eu quero dizer é que a lei depende de quem a interpreta e quem decide executá-la. Quem lê faz a lei. Quem faz uma aldeia, ela é uma índia, ali é a aldeia dela. Tecnicamente, mas não é esse o ponto da questão. O ponto da questão é, a lei vale até onde ela é respeitada. A lei vale... Desculpa, Roberto, mas tem um ditado da ciência política que fala o seguinte: aos meus amigos, tudo. Aos meus inimigos, mais que a lei, não é isso? Algo próximo disso. É complicado, cara, nessa situação que o nosso Brasil vive juridicamente. A gente vive, como eu disse, uma Venezuela maquiada. É isso. Olha, eu acho muito mais fácil se tornar advogado do diabo do que defender a legislação que de fato... Pedrão está fazendo a coisa corretíssima, defendendo a letra da lei. Eu estou aqui sendo o advogado do diabo, pensando como pensam os nossos inimigos. E é exatamente essa a lógica. E eu que fiz direito, tô revoltado com essa porra toda. Não, quando a gente pensa na academia de direito, aí pode... Meu pai e várias pessoas da família são do direito. E eles falam o seguinte: a academia do direito, ela tem um viés. Sempre. Um viés ideológico, sim. Só da mulher pobre. Não tem nada. Aberto. E não é só nas faculdades públicas, não. Você nunca vai ver, por exemplo, um livro criminal a favor da teoria do Gary Becker, da teoria econômica do crime, das janelas quebradas. Por quê? O bandido é o vítima da sociedade, a polícia tem que ser, enfim, aquelas teses psicodélicas do lado adversário. A polícia tem que acabar, a polícia tem um racismo, enfim, teses ultrapassadas, mas que servem causa, né? Porque o lado adversário, ele quer o caos. Enquanto o lado de lá, quanto mais caos tiver, melhor. Então, assim, é uma reflexão. Inclusive, penso em futuramente fazer direito, né? Para poder, assim, ter grandes embates. Não pela questão do diploma, mas para ter grandes embates filmados acerca do que diz a letra fria da lei. Né? Então, assim, pelo menos vai ser engraçado. Eu garanto a vocês que se eu fizer o curso vai ser bastante engraçado.
Eu só encerro, Pedrão, dizendo que se a letra da lei fosse de fato seguida friamente, não precisaríamos de advogados para interpretá-la. Simples assim. Bom, porque lembrando que os advogados hoje que prezam pela lei, né? Não aqueles que têm um lado ideológico na sua atuação profissional, né? Eles têm advogado do outro lado que ele entra de bermuda em certas hipóteses. E tá tudo bem. Isso aí não fere É um código de ética ainda. Pode profissional. Mas o outro lado não está preocupado com isso, né? Então, e vale destacar que advogados como Paulo Faria e a doutora, como que chama? A doutora Paulo Daniel, têm acesso ao processo. Tem. Eles nem sabem do que são. É porque não tem o crime de fake news, por isso que não tem. É difícil ter processo de um crime que não existe. Justamente. Então, se não há processo, há um papel higiênico. Então, deixa a gente fazer essa reflexão para a nossa audiência. Eu acho que assim, o fato é, para voltar ao cerne de onde começou o assunto. É o ministro da Suprema Corte utilizando da máquina pública ao seu íntimo. Esse é o X da questão aqui. E a gente já debulhou aqui bastante. Crime não pode, né? Ele está usando ferramentas que não são permitidas para esse nicho, para esse tipo de... Uma vez também que ele era presidente do TSE, né? Outro agravante nisso tudo. Eu acho que esse é o X da questão. Outra coisa, o TSE não deveria julgar apenas em período eleitoral ou em causas relativos ao período eleitoral. Pelo que consta mediaticamente, isso já é um período, em casos, o período eleitoral já teria passado, mas deixa de ser reflexão para a audiência aí, para refletir e nós possamos chegar no entendimento superior. Agora, em relação a um socorro, né, como sociedade, mas aqui vale outro tema bem picante para vocês, para debatedores. Eu sou apenas um palpiteiro mediador. O que vocês acham do performance do Marçal no debate do Estadão? Pô, eu posso começar nessa, Edu? Claro, Rubão, tua terra, vai lá. Marçal é uma figura caricata, cara. É engraçado. Parecia a escolinha do professor Raimundo, aquele debate do Estadão, bicho. Enfim, Marçal cumpriu o papel dele, que é tirar o Boulos do sério. Aquela cena dele mostrando a carteira de trabalho, por mais cômica que seja, mais bizarra, mas foi engraçado pra caramba, cara. Eu dei muita risada. O Boulos tentando pegar a carteira dele, bravo, chateado pra caramba. Eu faço um adendo aqui da candidata Maria Helena. Talvez a mais lúcida, talvez a mais bateu forte na questão de identidade de gênero, que o Nunes defende isso. O candidato do Bolsonaro defende aí a cartilha do todos nas escolas. Se fosse do Bolsonaro seria Ricardo Salles, mas... É do Bolsonaro, ele tá apoiando, é dele. Não vai passar pano, é dele. Fazer o quê? Ele falou em voz alta que é candidato dele. É dele. E ela, a única que bateu foi a Maria Helena. Inclusive ela falou, o candidato do Bolsonaro, que ele pediu um voto aqui com a cartilhinha do todos nas escolas. E o Nunes se esquivou de todo jeito. Nem um sapão. Não respondeu a pergunta da Maria Helena. Eu lamento que ela não teve naquele debate da Band, boicotaram ela. É a mais lúcida, o Edu, o Pedrão, é a mais preocupada de fato com São Paulo ali, cara. Sim,
Eu não a conhecia, vi pela primeira vez ontem no debate. Achei uma pessoa muito sóbria, de ideias muito claras. Acho uma pena que não tenha tido o protagonismo merecido até o momento. Sim, sim. Vai custar a eleição a ela, com toda certeza. Agora, na questão do Nunes, ele parecia que estava desejando estar em qualquer outro lugar do universo, menos ali. Exato. Estava sendo forçado. E ainda falando dele, foi divulgado hoje que por conta das acusações do Marçal em relação a ele, no debate de amanhã, ele levará um laudo toxicológico para dizer que está sóbrio. Acreditem se quiser. Eu quero saber se o Boulos vai levar o mesmo. Eu duvido muito. Ou a tablet do mal se vai levar mesmo para-choque. Pois A menininha do Lema não vai levar, não? Pois é, isso que a gente colocou. Eu acho assim, muito provável. E agora, lendo aqui, pessoal, o Datafoice surpreendeu-me assim fantasticamente. Aqui na manchete do Datafoice. Postura em debate faz Pablo Marçal disparar e ser o candidato mais mencionado na internet. Embate com Guilherme Boulos ganha protagonismo para Marçal. Finalmente eles admitem isso, né, cara? Finalmente. Podendo o protagonismo é ainda maior do que eles falam, não é isso? Com certeza. Cara, só no meu WhatsApp eu recebi esse vídeo do Boulos aí, pelo menos por umas 30 pessoas diferentes, cara. Então, você vê que esse negócio repercutiu pra caramba. E eu acho que esse é o objetivo, essa é a intenção do Marçal, justamente isso. Não esqueçam, antes de tudo ele é um coach marqueteiro, ele sabe fazer isso. Não, tem aqui os resultados online durante o debate. Marçal estava sendo mencionado 350 mil vezes, enquanto Boulos 170 mil. E os demais eu não vou nem colocar, porque se colocar todos juntos, não chega nem na metade do Marçal. Mas no debate do Estadão, havia espaço para patrocínio de confeitaria, porque bolo só pode ser anunciado Muita farinha. Farinha de vendas. Sim. Porque, assim, Farinha não pode faltar. Exatamente. Bolos com muita farinha e pozinho branco. Exatamente. Muito apropriada essa colocação. Mas, pessoal, eu queria colocar aqui também a manchete do Poder 360, que eu acho que é a mais importante de todas. Lula diz que Boulos deve ignorar Marçal. Presidiário afirmou que pessoalista não deve dar importância a um cidadão daquele tipo. Um cidadão que trabalha, que produz, que não se droga, que não rouba e não foi preso. Apesar da acusação. Lembrando, o conselheiro, quem está falando, dando orientações ao bolo de aniversário, é um cara que um ébrio, né? Um ébrio. E Brasília já se sabe que ele já faz necessidade das calças. Agora, eu trouxe essa pergunta à tona no podcast aqui e quero fazer novamente essa pergunta porque eu acho importante para os nossos ouvintes. De fato, o candidato Boulos foi preso 3 vezes. O gigolô de sem-teto foi preso 3 vezes. Isso é fato. Não tem ninguém inventando absolutamente nada aqui. Mas ele acusa Pablo Marçal de ter sido preso por assalto a banco, que é uma calúnia das maiores possíveis. Aí a minha pergunta aqui fica mais uma vez. Quando você faz tal acusação contra a honra de uma pessoa, isso não é um crime que poderia levá-lo à 4ª prisão? Poderia, se nós estivéssemos em estado normal de coisas. Falar no quesito eleitoral apenas, Pedrão, não deveria desqualificá-lo para concorrer a esse cargo, uma vez que ele utiliza de uma calúnia desta magnitude? Vamos rasgar o verbo agora. Esse cidadão não poderia perder moral, porque só se pede que tem. Ele não tem. Cara, quem não se lembra aqui, acho que alguns meses, acho que foi em maio, abril, foi em maio, dia 1 de maio, teve que a passeata do Dia do Trabalho no Val do Anhangabaú, onde o homem que foi condenado por 3 instâncias por 9 juízes, 580 dias de prisão,
esteve aqui fazendo campanha pro Boulos, levantou a mão dele e pediu voto. Campanha antecipada, crime eleitoral. O que aconteceu com o Boulos? Nada. Absolutamente nada. A outra pergunta retórica aqui também. Rubão, você pode me ajudar com isso. Uma criatura que já foi presa 3 vezes por invasão de propriedade privada. Exato. Exatamente. Você respondeu antes da minha pergunta. Como que uma criatura dessa pode ter elegibilidade? Moralidade, como prefeito de educação pública, né? Ele não tem. Não tem. O voto por destacar que eu tô feliz com o Guilherme Boulos. É a primeira vez que ele trabalha agora na Câmara dos Deputados. Então, pra ele tá no jovem aprendiz. Tá passando já. E a grande ofensa que veio de Boulos para Marçal, suposta ofensa aqui, tá, pessoal? Ah, você é como o Padre Kelmon. Aí o Marçal responde, então eu vou te exorcizar com essa carteira de trabalho. Muito boa resposta. Agora, desde quando ser comparado ao Padre Kelmon é alguma ofensa? Ser comparado ao presidiário é uma ofensa. Ser comparado ao próprio Boulos, aquele vagabundo, é uma ofensa. Agora, o Padre Kelmon, isso aí ofende? Inclusive, Edu, eu vi um vídeo do Padre Kelmon agora à tarde, respondendo, falou, ele falou assim, eu me sinto orgulhoso de ser comparado com o Marçal, ele mostra a carteira de trabalho dele, o padre, também trabalhei bastante, ó, todo assinado minha carteira aqui, ó, é nóis, Marçal. Não adianta, cara, não tem onde o Boulos correr, ele vai ser uma chacota, uma vergonha, vai ser zombado, zoado, porque é o que ele é, e o Datena não está conseguindo fazer o seu papel, que é palanque de Boulos. Sabe quando você faz um bolo, você tem que comprar aquele totem que fica segurando o bolo? Esse é o Datena. É o Datena. Tão perdido quanto o Nunes, foi o que a minha observação, ele está tão perdido quanto o Nunes, não sabe o que estão fazendo ali, por quê, quem colocou, como vão tirar. Nós temos uma candidata sóbria que apareceu ali inesperadamente. Mas aparição. já fez uma fala do Datena numa fundo abaixo da banda que ele falou. Mas isso aí é a fala dele contínua. E nós tínhamos também ali a Barbie do mal, a Barbie comunista, que estava calada, mostrando apenas o seu rostinho bonito. Então, eu acho muito triste no final. Agora o silêncio diz mais do que as palavras. Ali não disse absolutamente nada sobre Pedrão, felizmente. Claro que diz. Não, estou aqui cumprindo meu papel apenas de ser para-choque. Diga, olha, sejam justos aqui, um belo para-choque. Aqui em dizer, silêncio não comete erros. Ô Edu, Pedrão, no único embate que ela teve com o Marçal, ela levou uma que ficou calada, né? Ela quis falar de cota racial, quis falar de cota racial com ele. O Marçal esse candidato negra. Mas nós defendemos a diversidade. Você defender a diversidade é mais do que você falar no específico, né? Saindo pela gente. Mas é uma fantoche. Ninguém é do Lema, gente. E eu acho que vale mencionar que é uma menção honrosa ou desonrosa, como queiram ver. Só para constar, a candidata a vice-prefeita de Boulos é Marta Suplicy, que já foi prefeita de São Paulo e reclamava que não podia andar pela cidade de Salto Alto. Então faça alguma coisa, a senhora é prefeita. E aí eu queria ouvir do Rubão. Rubão, o que você acha? Marta Suplicy de volta? Deixa quieto, cara. Deixa a família Suplicy quieta. Tanto o filho que canta quanto o pai que é sendo. Deixa eles quietos. Deixa os Suplicy calados na dele, que não dá, cara. Marta Suplicy. A Erundina ainda está entre nós? Nem sei, cara. Não sei, cara. Não sei. Erundina que teve como secretário. Assim, salvo engano, foi em 89 e 88 que ela teve um secretário da Prefeitura Municipal, Paulo Freire, não foi isso? Sim. Agora, o que eu acho muito irônico nessa história toda, eu acho que vale mencionar aqui, nós estamos falando de Marta Teresa Smith de Vasconcelos Suplicy, Matarazzo também, por conta do marido, né? E que se diz comunista. Ou seja, vem da nata da sociedade, nunca teve que trabalhar de verdade um dia na vida. Não, ela fez o TV Mulher nos anos 80. Pois é, ela tem cabadal pra isso. E foi prefeita de São Paulo
e não fez absolutamente nada. Aliás, ele está no ostracismo político, porque ninguém nem se lembra desse fato. E se diz comunista. É uma coisa realmente fantástica, não? Mas eu assim, e assim, então, você pedir pro comunista trabalhar, assim, uma coisa. Sem falar também do áudio foi que, pra quem não lembra, a Joyce Hasselman é candidata a vereadora. E vocês viram quem está fazendo campanha pra Joyce Hasselman? Sim. Vocês viram quem? Candidata do Bolsa. Eu vi os bolsonaristas espumar pela boca, cara. Como pode? Nela não. Não, vale destacar quando você se aproxima, né? Vamos apontar as verdades da campanha, como no último episódio a gente falou que um dos erros do Marçal foi aproximar do radioativo Dória. E aí o Ricardo Nunes disse, não, eu também quero. E eu vou nivelar, vou me nivelar mais por baixo ainda. Aí eu chego lá na Joyce Hasselman. Só falta o Ricardo Nunes fazer campanha por foto. Cara, a verdade é que essa prefeitura tá caindo no colo do Marçal, cara. Vai dar o segundo turno ainda. Estão entregando pra ele, Edu. E eu falo pra vocês que o que tem de gente da direita trabalhando em off pro Marçal é muito, gente. Tá caindo. Inclusive, por exemplo, eu sei de fonte seguríssima que é verdade que o Melo Araújo, que é o vice do Nunes, vai ter secretaria no governo Marçal. Não é possível. Tá caindo no colo dele, fato é esse. Bom, pessoal, antes de passar para a próxima pauta, eu posso trazer uma pauta surpresa aqui? Pode, velho. Eu acho que realmente foi o momento alto da semana. O comunista sem vergonha Joel Pinheiro da Fonseca. Todo mundo aqui vai lembrar do Morning Choro, quando ele fazia dupla com Adrilles. Né? Que passou com alguma aposta também do Paulo Figueiredo também. Isso, e passou quase 4 anos ali avacalhando o presidente Bolsonaro e a família Bolsonaro, fazendo inúmeras acusações falsas, como é de costume, deixa sem vergonha. Foi pego durante a pandemia, onde ele defendia Dória, o Fica em Casa, a economia a gente vê depois, com a empregada trabalhando atrás dele, ele esqueceu, aí apareceu na câmera, né? O playboyzinho Joel Pinheiro da Fonseca, que está agora na Globo News. E um outro ocorrido aqui, o fato que levou ao que eu estou narrando neste momento, foi que Delfim Neto, o político Delfim Neto, partiu dessa para melhor aos 94 anos. Para quem não está familiarizado com a pessoa, Delfim Neto é economista, fez carreira como professor universitário e pulava de um galho para outro conforme a sua conveniência, desde o regime militar, tendo sido ministro da Economia com o presidente Costa e Silva, até ministro do PT, e muito amigo de um certo presidiário. Então ele não tinha escrúpulo, quem pagava mais levava. Esse foi Delfim Neto, assumidamente comunista. Partiu no dia 12 de agosto de 2024. E a Globo News estava dando esta notícia com grande pesar, afinal, trata-se de um comunista. A Globo News, obviamente, que vai se compadecer. Daniela Lima estava praticamente enlutada por conta disso. Esqueça o avião que caiu matando 62 pessoas. Delfim Neto, um comunista, se foi. E Delfim Neto, há não muito tempo atrás, soltou uma fala muito infeliz, dizendo que empregadas domésticas eram animais em extinção. Quem teve, teve. Quem não teve, não terá mais, por conta da PEC das domésticas. Todos nós estamos familiarizados aqui. Principalmente o Rubão, que tem inúmeras empregadas em casa. Para quem não sabe, né? Hebe Camargo. Juntem um mais um aqui, pessoal. Então, enquanto corria essa notícia, Daniela Lima chorosa, Leilane ali se descabelando, perdemos Delfim Neto, mas que fez esta fala infeliz. Joel Pinheiro da Fonseca vai e diz: não, mas ele está certo. Ele quis dizer que são animais em extinção, porque agora é muito complicado contratá-las. E aí a internet e os esquerdalhas não perdoam. Joel Pinheiro da Fonseca está cancelado pela esquerda que ele defendeu
que agora o chama de playboy bolsonarista. E eu nunca pensei que eu fosse viver para ver este dia de glória. Joel Pinheiro, playboy bolsonarista. Playboy bolsonarista. Você que acompanhava o Morning Choro, me diz aí, o que tu acha de uma coisa dessa agora? O playboy bolsonarista Joel Pinheiro da Fonseca. Aquilo lá foi virado com leitinho e Nutella, cara. Não tem nem condição de... Cara, não tem como, cara. Aí a imprensa quer fazer todo um jogo, né, uma manobra de consciência. Ele é playboy bolsonarista. O modus operandi da imprensa é isso. Agora até o Maduro é bolsonarista, por que o Joel não vai ser? Ué, mas sabe qual é a maior ironia de todas aqui? Miriam Leitoa também estava chorando a morte. Não fala assim da sua parente, não. Minha parente. É família. Mas é verdade, então eu posso falar, pô. Parente é minha, eu falo o que eu quiser. Como disse o Marçal, eu respondo o que eu quiser. Ela se esqueceu, enquanto falava da morte de Delfim Neto, que ele votou a favor do AI-5 e ainda queria que fosse o ato mais agressivo. A Miriam Leitão que aprisionou uma cobra junto com ela, digo. Enfim, vocês entenderam a história, né? Tá ácida, hein? Tô das trevas aqui, cara. Mas quando eu vejo comunista se ferrando, eu não tenho como deixar de comemorar. Aí você tem Leonardo Sakamoto, que é da CNN, se eu não me engano, ou Globo News, toda a mesma coisa, né? Não sei qual comunista é qual. Estava aqui dizendo que Delfim Neto era brilhante e marcou a história do país. Apesar de não podermos esquecer do AI-5. Meu filho, decida-se, estude a história que você quer seguir, porque uma e outra não batem. Mas a melhor parte de todas, na minha opinião aqui, foi Leilane Neubart, que realmente teve a face que despencou na Globo News quando Joel Pinheiro da Fonseca falou das domésticas, como se ela também não tivesse as suas. Então, a hipocrisia mais uma vez. Pedrão, obrigado pela oportunidade de trazer aqui essa notícia que tanta satisfação me deu nesse momento. Mas é um belete, né? Que é uma característica comum aos revolucionários, é a hipocrisia, a demagogia. Né? Então, assim, não é só a característica exclusiva do Joel, não, de qualquer comuna. E eles são hipócritas. Se falarmos, os comunistas forem discutir fatos, eles sabem que vão perder. Então eles criam aquelas narrativas gostosas demais. Mas vamos aqui ao último tema. A audiência pública no Senado em relação à liberdade de expressão, Big Techs. O que vocês têm a dizer em relação à audiência? Vocês acham que no Brasil existe liberdade de expressão? Existe censura? Se existe censura, por parte de quem? Ou, menor, é só para um lado, ou realmente nós temos uma lei que fala sobre isso? O que vocês têm a falar sobre o assunto? Por favor, Edu, vai lá. Bom, eu acho que primeiro a gente tem que definir o que é liberdade de expressão para poder definir se temos ou não. Uma vez feita a definição da mesma, aí pode ser discutido ainda mais dentro de um Senado Nacional. Até que nós tenhamos essa resposta, eu penso que seja apenas mais uma perda de tempo para aquelas pessoas pagas com o nosso dinheiro e que nada fazem de útil para a sociedade. Considero que liberdade de expressão é você poder manifestar seu pensamento, exprimir a sua forma de ver o mundo, né? Mas dentro desse ponto, linkando o tema anterior com esse, quando a gente fala de liberdade de ação, quando o lado de lá fala em liberdade, ele está querendo dizer só para mim, né, no caso, só para eles.
Então, o que a gente tem em comum? A liberdade de expressão deveria ser como é na Constituição Americana. Pode falar tudo e você é responsabilizado se você falar algo que ou incitar algum crime, mas falar tem liberdade total. No Brasil não. No Brasil você, se for o lado X, pode falar tudo, inclusive pode fazer vídeo com a cabeça do presidente, pode fazer 1000 montagens, ganhar monetização por isso. Agora, imprensa como Terça Livre, como Fio Diário, como Aure Verde, enfim, do outro lado do espectro político, aí não pode. Aí é antidemocrático, aí é... Mas Pedro, em que sociedade comunista existe a liberdade de expressão, cara, né? O conceito de liberdade de expressão é aquilo, cara, liberdade para pensar, para cientistas, para comunicar-se, para opinar, né? Enfim, sem o governo relativizar o conceito bonito lá do liberdade de expressão que a gente aprende lá no primeiro semestre do direito. E é muito válido para uma democracia, que não é o caso de países como aí, já de fato, Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, Brasil. Brasil. Bem, tenta você criticar hoje uma certa cor, o que acontece. Mas no Brasil, cara, inclusive nós mesmos estamos correndo risco. Sim, nada achar que tem liberdade de expressão. Você não tem liberdade de expressão, tá? Você não tem. Você que tá ouvindo esse podcast, deixa eu dizer uma coisa pra você. Você não tem liberdade de expressão. Coloque isso na sua cabeça. Se você ousar, você está sendo teimoso e está correndo risco, assim como nós aqui neste momento. Exato. E é um tema que fica aí para que nós, enquanto sociedade, reflitamos o que nós queremos enquanto nação, né? E desde já eu penso que nós podemos sim, um dia, quem sabe, ter uma liberdade efetiva de expressão, a pluralidade efetiva de ideias, para que no futuro, talvez os meus netos tenham uma esperança de ter uma sociedade saudável um dia. Gente, considerações finais aí. Eu queria trazer apenas uma notícia de última hora aqui, Pedrão, se me permite. Sim, segundo a BBC, muito imparcial, British Broadcast Communist Network, diz que com o ataque ucraniano ao território russo, o presidente Putin está enfraquecido, para a qual o presidente Putin deu uma resposta. Disse que a Europa não está segura e para lembrar o que está apontado para eles nesse exato momento. Então, com a simples frase, eu acho que ele resumiu a tentativa de diminuição da sua imagem. E para a gente terminar aqui da minha parte, eu queria deixar uma nota de agradecimento ao presidente Bolsonaro, que em um evento no Recife, pediu 1 minuto de silêncio para as vítimas do acidente aéreo em Vinhedo. Mais uma vez, um ato nobre do nosso presidente, assim como a primeira-dama que estava presente, e todos aqueles que o acompanhavam. E, além disso, quero deixar também uma nota de agradecimento e honra ao nosso imperador de fato, Dom Bertrand, que fez a sua nota de pesar também às vítimas do acidente aéreo em Vinhedo. Então, muito obrigado aqui em nome do Brasilcast ao presidente Bolsonaro e ao imperador de fato, Dom Bertrand, por terem se manifestado a respeito de tamanha tragédia. Com isso, termino aqui. Valeu, meus amigos, e até a próxima. Valeu, gente. Até a próxima também. E logo tem mais atualizações e conteúdo do Brasilcast. Minha última
Uma notícia que eu vi agora aqui, que vai ficar para reflexão de vocês. Opositor de Maduro é encontrado em estado grave. O que será aconteceu com os opositores do Maduro? Valeu, gente. Atualidades. Mercado financeiro, política e tudo que movimenta o Brasil e o mundo, você entende aqui, no Brasil Cast. Porque não basta ouvir, é necessário entender. E para que haja a compreensão, bandeiras políticas, identitárias, religiosas e partidárias devem ser deixadas de lado. E aqui nosso compromisso é com a informação. Se você quer ser informado, seja bem-vindo. Se você quer puxar saco de político, levantar bandeirinha identitária ou espera uma manipulação de fatos, sinto em lhe dizer, você está no conteúdo errado. Mas fica por aqui. Vai que você aprende algo de bom que pode mudar sua vida. Bem-vindo ao Brasil Cast.